Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de passar aí pelas expectativas do mercado para os nossos principais indicadores macroeconômicos. Será que o mercado assistiu o Mundial ontem de clubes? Será que o time que o mercado financeiro torce foi bem ou não? Porque é isso, vamos entender aí se eles estão de bom humor essa semana ou não. Mas a gente vai falar de outros assuntos importantes também, porque tem petróleo pintando na área, tem alta aí no preço da commodity, e a gente vai explicar tintim por tintim desse movimento, e também como essa escalada do conflito, ou possível escalada, pode afetar o preço da commodity e outras variáveis. E vamos passar também pela pesquisa mensal de serviços, que saiu na sexta, não deu tempo de falar, e ficou para hoje. Mas antes de tudo isso, já vou passar pela agenda para a gente ver o que tem de importante hoje na nossa agenda. E já adianto, tem um monte de indicadores importantes saindo aqui no Brasil e fora, mas como nem todos vão dar para falar em meia hora, a gente vai dividir entre hoje e amanhã. Então vamos lá, vamos ver o que já saiu, o que ainda tem para sair, porque às 8 horas da manhã saiu o IPCS semanal, aquele índice da FGV que mede a inflação ao consumidor semana após semana, e a FGV também divulgou o IGP-10 de junho. Então aqui a agenda sendo tomada de manhã pelos índices da FGV de inflação. Em seguida, 8h25, saiu o relatório Foco semanal, esse a gente vai comentar com vocês, vamos ver as perspectivas, o que mudou, o que não mudou, se o mercado está mais otimista ou se não está. E às 9 horas saiu o IBCBR, divulgação também do Banco Central, o nosso índice de atividade econômica de abril. Divulgadas todas as pesquisas mensais e o levantamento sistemático da produção agrícola, o que vem em seguida normalmente é o IBCBR, esse termômetro da nossa atividade econômica. Eu não gosto de chamar de prévia, porque ele tem uma metodologia diferente. Eu gosto de chamar de termômetro mesmo, porque ele traz perspectivas aí para onde deve ir a nossa economia. Mas vamos seguir porque tem mais coisa na nossa agenda, fora do Brasilzão também. Então, lá nos Estados Unidos, 9h30, saiu também índice de atividade industrial do Empire State de junho, né, um índice divulgado pelo Fed de Nova York que mostra essa atividade industrial no país. Às 15 horas tem balança comercial semanal, essa também velha conhecida nossa, aparece toda semana aqui na agenda. A OPEP divulga relatório mensal de petróleo e agora ele deve ganhar ainda mais relevância, deve ter um foco ainda maior. Então a gente vai falar também de relatório do OPEP essa semana e está tendo cúpula do G7 lá no Canadá ao longo do dia. Então um dia aí bastante recheado de indicadores aqui no Brasil, principalmente de inflação da FGV e outros indicadores aqui do Banco Central, mas a gente deve ter um foco maior no mercado de petróleo. Antes de entrar nesse mercado de petróleo, então, eu vou dar bom dia para o Diego, que já está lá na redação, coletando o bom dia de vocês, tentando saber de onde vocês estão falando. Diego, bom dia, como é que você está? Como é que foi o fechamento de sexta? Mercado, como é que ficou? Ficou mais animado? Ficou desanimado? Conta aí para gente. Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Muito bom dia para minha queridíssima Gabriele Cozendei, que já chegou aqui mandando um bom dia para mim e para você também, Débora. Bom dia para uma parcela, não toda, da nossa torcida organizada de telespectadores fiéis do Mercado de Investimentos. André Bolzan, Bad Dog, Maria Helena, Liz Longo. Bom dia para vocês, meus queridos. Bom dia para o Theo Descolado. Estou ainda achando possíveis sinônimos para o seu sobrenome, Theo, porque eu acho que se eu ler ele aqui vai gerar uma reação possivelmente devastadora. Bom dia para o meu xará, Diego Bonar. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Bom dia para Janir, Lucia. Enfim, prazer estar aqui com vocês, gente. Segundamos com muita alegria, porque essa semana não vai ser 5x2 nem 4x3, vai ser 3x4. Que delícia, feriado de Corpus Christi aí no radar. Ainda assim, mesmo com feriado à vista, temos o nosso típico fechamento de mercado. Dessa vez, fazendo um fechamento não só de sexta, mas da semana passada inteira. Enfim, parece que sexta-feira 13 foi realmente o terror, hein? Nosso principal índice acionário, o Ibovespa, caiu 0,43% aos 137.212 pontos. O dólar, por sua vez, não avançou nem retrocedeu, ficou estável, praticamente no 0 a 0. Teve uma levíssima alta de 0,01%, cotado a R$ 5,54. Agora, sobre o que movimentou a nossa bolsa.
Foram várias as coisas, na verdade, que movimentaram nossa bolsa na sexta-feira 13. Vou tentar fazer um apanhadão aqui, um resumo geral. No plano interno do nosso Brasilzão, tivemos a divulgação da pesquisa mensal de serviços pelo IBGE, o nosso queridíssimo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas, como é pauta de hoje, sem spoilers. Quer saber mais sobre? Vai ter que ficar aqui até o final do programa para ouvir os comentários da Débora a respeito. Agora, no plano internacional, o que aterrorizou a nossa bolsa e também as bolsas no exterior, já adianto, foi o aumento da tensão geopolítica no Oriente Médio, né? O ataque de Israel ao Irã e o contra-ataque do Irã a Israel gerou uma disparada do petróleo e um clima de cautela global. Sobre petróleo, adivinhe, também não vou dar spoiler, porque é um dos temas de hoje, então fiquem por aqui caso vocês queiram entender melhor o que está acontecendo com relação ao preço dessa commodity. Agora, no exterior, especificamente em Nova York, as bolsas fecharam com uma baixa generalizada, de novo, após o ataque de Israel ao Irã. Com tudo isso no radar, o Dow Jones caiu 1,79% no dia e acumula uma baixa de 1,32% na semana. Já o S&P 500 recuou 1,13% no dia e 0,38% na semana. E, por sua vez, o Nasdaq retrocedeu 1,30% no dia e 0,63% na semana. Débora? Vamos lá, vamos entender esse movimento todo que a gente teve na sexta-feira, né? Uma sexta-feira mais complicada, uma sexta-feira de muitas quedas, não só aqui, mas no mercado internacional. Aqui ainda a queda foi mais branda, né? Porque se a gente pega lá o 0,43 que a bolsa caiu, poderia ter caído muito mais se tivesse acompanhado todo o movimento negativo que veio de Nova York, das bolsas europeias e até das asiáticas logo no comecinho do dia. Mas a gente não aprofundou tanto essa queda justamente por conta da Petrobras. A Petrobras e as empresas ligadas ao setor de petróleo e gás acabaram segurando um pouco essa queda do Ibovespa, então evitaram que o Ibovespa caísse mais justamente por conta da alta do petróleo. Então vamos começar a destrinchar todo esse movimento que a gente viu acontecer na sexta-feira, começando pelo índice de volatilidade do S&P 500, o VIX, né, que é um índice conhecido como índice do medo, e ele acaba sendo também um termômetro aí do que se espera de volatilidade nos índices lá nos Estados Unidos. O VIX ele é conhecido como índice do medo porque ele mede volatilidade. Se a gente começa a ter uma volatilidade muito grande ou um temor muito grande, esse índice dispara. E na sexta-feira não foi diferente. Na sexta-feira o VIX disparou e a gente fez um gráfico para mostrar para vocês como é que foi esse comportamento do índice de volatilidade do S&P, que normalmente começa a ter movimentos de alta em momentos de tensão no mercado, seja geopolítica, como foi dessa vez, ou em outros momentos, como a gente teve, por exemplo, logo no comecinho da guerra comercial dos Estados Unidos e da China, das tarifas, a gente viu o VIX subir também. Então o VIX ele é normalmente utilizado como essa referência, né? Uma referência de volatilidade e popularmente conhecido aí como índice do medo. Então vamos ver como é que ficou o VIX para entender o que eu estou falando aqui. O VIX lá no finzinho de maio, né, porque aqui a gente está pegando um mês de movimentação do índice de volatilidade. Ele estava ali nos 17 dólares, ele tem uma alta considerável aí no fim de maio, ele bate 22 e 29 e depois arrefece e não tem grandes picos, né, não tem grandes movimentos de alta. Ele até tem algumas quedas, que é o que vocês estão vendo, a variação percentual do lado, e do outro o preço. Então a gente vê que ele tem até algumas quedas que ajudam a segurar o movimento de volatilidade, então não tem, né, só para vocês entenderem, gente, tem mercado de volatilidade, tem mesas de volatilidade, tem gente que só opera volatilidade, e aí tem vários tipos de operação de volatilidade. Aqui ele mostra justamente esse termômetro da volatilidade. A volatilidade ela é interessante para quem especula, né? Então se você tem altas e quedas muito bruscas, você consegue pegar distorções de preço e ganhar em cima disso. Então, um mercado muito calmo, né, não faz bom navegador. Brincadeira, né? Mercado muito calmo não faz bom especulador. Então, quando você tem um mercado instável, isso é interessante para quem especula e não à toa, ações que sofrem mais ataques especulativos são as mais voláteis, né? São as que sofrem grandes altas e grandes quedas ali ao longo dos dias. Então o VIX ele tem esse termômetro, mas ele também é conhecido aí por ser
o índice do medo. Quando a gente começa a ter um temor muito grande, uma tensão muito grande, ele dispara. E foi o que aconteceu na sexta-feira, que é esse pico que vocês estão vendo aqui, né? Você tem aí 15%, mais de 15% de alta no índice de volatilidade na sexta. Ele chegou isso aqui é fechamento, tá? Mas durante o dia ele subiu mais de 20%, bateu os $20 ali. E agora, nessa segunda, ele voltou a cair 4%, devolvendo um pouco dessa alta que ele teve no dia anterior. Então, aqui a gente vê que a gente começa a ter um dia que tem muita expectativa de volatilidade. E olha como é que ele veio subindo nos últimos dias. Ali fica até melhor para ver, né? Porque aqui é movimento dia a dia. Mas olha essa escaladinha que ele dá do dia 12 do dia 10, desculpa, até o dia 13. Ele dá um pico aí de alta, né? E ele vai subindo, não é de uma vez, ele vai subindo ao longo do tempo. Então isso mostra que tem sim uma desconfiança muito grande, um medo muito grande, um temor muito grande rondando os mercados. E aí o VIX já começa a ser esse indício. Mas mais que isso, porque na sexta-feira o que subiu muito foi o petróleo Brent e o WTI também, né? Eles subiram bastante, justamente por conta desse temor de escalada de guerra no Oriente Médio, principalmente envolvendo Israel e Irã dessa vez. E a gente sabe que ali no Irã, né, tem um pedacinho do Estreito de Hormuz. Eu até estava procurando aqui, se eu não encontrar para hoje, eu trago amanhã, porque é muito interessante, mostra qual o caminho dos navios de petróleo ou navios de uma forma geral que carregam commodities, mais petróleo inclusive, que passam por esse estreito. E boa parte da produção mundial de petróleo passa por ali. E quando você começa a ter conflitos nessa região, esses navios de petróleo precisam desviar desse caminho, que foi o que aconteceu, inclusive, no passado, quando a gente começa a ter alguns acirramentos, né, de conflito nessa região, os navios começam a desviar desse estreito, fazer um caminho um pouco mais longo, e isso já encarece o frete também. Então, não só a alta do petróleo está ligada à produção do petróleo, de fato, porque se você espera que vai ter um conflito numa região que é produtora de petróleo e que produz bastante petróleo, e o Irã é conhecido justamente por isso, se você começa a ter um conflito ali, você já espera que a produção vai cair. Se a gente está falando de commodity negociada no mercado internacional, você espera que, se cair a produção, vai cair a oferta, a demanda vai continuar a mesma e o preço vai subindo. Então, os futuros de petróleo eles já começam a apontar para isso. Se você está vendo que tem uma tendência de alta no barril, o barril começa a ser negociado cada vez mais caro. Se vai encarecer o frete desse barril, se ele vai ficar mais caro para ser transportado, se ele vai ter que fazer um caminho mais longo, esse petróleo vai subindo de preço. Não é à toa, a gente tem relatório do OPEP hoje, não me deixa mentir, a OPEP consegue, de certa forma, segurar, né, a oferta de petróleo, muitas vezes, mesmo com a demanda em alta, para tentar subir artificialmente o preço do barril de petróleo. Então, você tem uma OPEP que tem esse poder, você começa a ter uma escalada de conflito ali na região que vai aumentar a possibilidade ali de uma produção mais enxuta também e ainda vai encarecer o frete. Aqui, ó, acharam, gente, ó, vocês são incríveis, eu nem tinha pedido, mas o pessoal já achou aqui como é que é a rota ali no Estreito de Hormuz, né? Passa cerca aí de 30% da produção de petróleo aqui, né? Nesse estreitinho que vocês estão vendo ali. É um caminho muito importante para o barril de petróleo, né? Então, se você vai ter que, ou né, se ele for fechado, coisa assim, ou se tiver que ter um desvio por conta de conflitos, aí a gente já espera também frete mais caro. E tudo isso vai fazer a commodity ficar mais cara. E aí vocês podem estar pensando, Débora, e eu com isso? A gente com isso tudo a ver, né? Porque, primeiro, se o barril começa a ficar mais caro, a gente já pode esperar que os combustíveis vão ficar mais caros. Porque você tem um aumento do preço do petróleo, isso não vai ser repassado imediatamente, porque mudou a política de precificação, mas em algum momento vai ter pressão para que esse aumento do barril, se continuar e se for um aumento muito grande, que ele seja repassado para o preço dos combustíveis. Se a gente tem combustíveis mais caros, temos mais inflação. E aí a gente já sabe, né, quem assiste aqui o mercado, que o único remédio para a inflação que a gente conhece aqui, né, no Brasil e no mundo, né, porque
os economistas que combatem a inflação só veem um remédio para a inflação, que é a alta dos juros, o que a gente pode esperar? Que se começar a ter pressão de inflação por conta de combustíveis, que não tem nada a ver, não tem sensibilidade nenhuma, porque subir a Selic não vai assustar o petróleo e fazer ele cair, não vai fazer com que os preços dos combustíveis caiam, mas você sabe que o primeiro remédio a ser dado é esse. Então, se começa a ter uma alta na inflação por conta de aumento de petróleo, a primeira pressão que a gente vai ver vai ser na taxa de juros. Isso já aconteceu na sexta-feira. Então, vou colocar aqui a minha tela para vocês acompanharem aqui comigo. Primeiro, o movimento do petróleo Brent nesses últimos dias, que teve aí a sua alta aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver a minha setinha, acho que não. Então, eu vou apontar aqui, ó. Teve essa alta, né, justamente aqui a gente está pegando 6 meses de petróleo, podem ver que o petróleo tinha arrefecido, ele estava sendo operado ali perto dos $60 por barril, orbitando aí os $60, e ele dá esse pico aí para perto dos $75 no fim da semana. Então esse movimento que vocês estão vendo aí é justamente a alta do petróleo depois do dia 13. Mas não é só isso, eu vou colocar aqui para vocês o fechamento da sexta, com mais, aqui vai ficar cortadinho para vocês, mas com mais, até o pessoal arrumar eu vou falando, com mais indicadores do que estava ali no fechamento do Diego, porque aqui a gente tem as treasuries, que são os títulos de dívida dos Estados Unidos, que voltaram a subir, porque na própria sexta-feira a gente teve alguns dirigentes do Banco Central falando, né, a gente teve essa pressão vinda aí do preço do barril do petróleo, que fechou o dia em alta de 5,86%, mas teve um dia muito volátil. As treasuries já começaram a responder. Por quê? Se você vai ter alta no petróleo, não vai ser só no Brasil que vai ter inflação. Vai ser no mundo todo. Os combustíveis vão ficar mais caros no mundo todo. E não é só no Brasil que só tem um combate inflacionário. No mundo todo a gente tem também só essa forma de olhar para a inflação. Então o que já começou a ser projetado? Se vai ter alta no petróleo, vai ter alta da inflação. Se vai ter alta da inflação, vamos ter que subir juros ou manter os juros em patamar mais restritivo por mais tempo nos Estados Unidos. Isso a cabeça de quem está operando o mercado. Se vai ter juros mais altos e mais restritivos por mais tempo, eu vou começar a pressionar os juros futuros. Então, para ali colocar o meu dinheiro nos Estados Unidos nas treasuries, eu quero cada vez mais juros, né? Afinal, tem todo um conflito. E eu acho que vai subir a taxa de juros ou que ela vai ficar mais alta, então vou colocar e apostar e fazer pressão nisso. E aí a gente vê as treasuries subindo 0,87 lá nos Estados Unidos, chegando ali a 4,40%. As treasuries que estavam dando trégua com a possibilidade de arrefecimento entre a guerra comercial da China e dos Estados Unidos voltaram a subir. Se tem aumento das treasuries lá, aqui a gente já começa a ver uma pressão nos juros futuros, que não vimos aqui em 2032, mas que a gente já vê, né, em alguns outros mercados de mais curto prazo, essa taxa de juros. Até porque aqui no Brasil os juros já estão altos, já estão em patamar restritivo. O que se espera, ainda mais em uma semana importante que tem decisão de juros, é que esses juros vão ser mantidos por mais tempo no patamar mais alto, algo que já está sendo falado. Então, o movimento aqui pega a gente em vários aspectos. Pega a gente porque vai ter ali aumento dos combustíveis, isso vai começar a pesar no nosso bolso se continuar a alta do petróleo e de alguma forma isso for repassado para os combustíveis. Pega a gente porque vai começar a ter pressão por juros maiores lá fora e esses juros maiores também podem começar a pressionar aqui. Juros mais altos lá fora, juros mais altos aqui, crédito mais caro. Então você que vai querer pegar um crédito, se tem uma expectativa de longo prazo que eles não vão cair, as taxas vão continuar altas para o seu crédito lá no final. Então é um encadeamento de situações que acaba acontecendo, né, por um motivo que é a alta do petróleo. E a gente precisa entender, né, que tem todas essas relações, não só para a gente tomar melhores decisões, mas também olhar para isso e pensar como isso afeta e até um pensamento crítico aqui. Por que é que, né, numa alta de petróleo está todo mundo, Estados Unidos, aqui está todo mundo falando em pressão para subir juros, se isso não vai derrubar o preço do barril do petróleo? Isso só vai estrangular a atividade econômica dos países. Que relação que tem subir juros com o preço de petróleo? Mas é o que eu sempre falo, a inflação é uma média ponderada. Se você baixa na média, você está baixando a inflação
ali a força, mas o petróleo vai continuar pressionando, o petróleo vai continuar sendo ali um ponto de pressão. E aí a gente tem todo também desencadeamento. A logística já está ruim também para algumas commodities agrícolas, pode ficar mais caro. O frete, principalmente aqui no Brasil, se a gente tem alta do preço do petróleo e isso chega no diesel, o frete vai ficar mais caro também. Porque a gente tem uma malha rodoviária e uma dependência muito grande dessa malha rodoviária. E aí a gente já pode esperar o quê? Encarecimento dos alimentos. Então, tudo isso está ligado, né? E por isso é tão importante a gente olhar para o preço do petróleo agora e para toda essa escalada que está tendo de conflito lá. E aí tem um conflito também, porque se a gente pensar, né, Donald Trump tem aí uma postura bem forte em relação ao petróleo. Ele tenta sempre voltar a esse mercado de petróleo, de carros que usam, né, combustíveis fósseis. Ele não largou isso, por mais que ele tenha ali, né, ou agora nem tanto, a Tesla ali do lado, né, os veículos elétricos e tudo mais, acharam que isso poderia ser uma plataforma dele. Ele é sempre bem enfático quando ele fala de petróleo, dessa volta, dessa indústria antiga e desse mercado de carros de combustíveis fósseis nos Estados Unidos. Então, pode ser que tenha também mais uma pedra no sapato aí, que seria a alta do petróleo. E até por isso a gente vê que tem uma ressalva dele em relação a essa briga com o Irã. Mas vamos esperar cena dos próximos capítulos, porque isso deve aparecer com recorrência aqui no Mercado de Investimentos, já estou avisando vocês. Mas agora, que eu preciso dar uma respirada e beber uma aguinha, vou passar para o Diego porque ele está lendo o comentário de vocês e ele vai contar para a gente quais eram as expectativas do mercado para o nosso serviços, para o nosso setor de serviços, assim de saúde, segunda-feira, hein? Diego, conta para a gente o que o mercado estava esperando para o setor de serviços. Segundamos, Débora, segundamos, fique em paz. Galera aqui no chat está bem revoltado com essa especulação por parte do mercado, mas chegou um dos meus momentos favoritos do programa, que é o quadro Mercado Errou ou Errou? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, o mercado estava com projeções que eu considero até bastante realistas para a pesquisa mensal dos serviços no mês de abril. A mediana das projeções apontava numa variação positiva de 0,2%. Já a média estava 0,1 ponto percentual abaixo da mediana, esperando uma variação positiva de 0,1%. Mas as apostas como um todo estavam indo de uma visão bem pessimista, com um piso de menos 1%, até uma visão bem otimista, com um teto de 0,8%. Ao todo, foram 31 instituições respondendo à pesquisa do Broadcast Estadão. Agora, afinal de contas, as projeções do mercado fizeram jus ao nome do quadro ou dessa vez nós mordemos a língua, Débora? Olha, dessa vez o mercado na mediana até que ficou ali, né, na média mediana, ficou muito próximo do que a gente viu de comportamento dos serviços. Porque o que a gente tem visto no setor de serviços nesses últimos tempos é praticamente uma estagnação, né? Ele ficou positivo por vários meses seguidos, mas ele ficou positivo ali, não foram grandes saltos que o setor de serviços deu, né? O setor de serviços fica sempre ali muito perto do zero, 0,1, 0,2, sempre orbitando aí o 0 a 0. E dessa vez, em abril, os serviços variaram aí 0,2%, tendo seu terceiro resultado positivo, mas é o que eu falei, sem muita empolgação. É um resultado positivo que não empolga, né? Como a gente falou do varejo, quase um carisma de samambaia de plástico, porque não acaba trazendo uma empolgação. Você vê que ele está orbitando o zero, mas não leva isso nos 12 meses para um patamar mais alto. A gente começa a ver alguns serviços importantes também caindo e muito disso é efeito, sim, da taxa de juros, não tem como negar. Tanto no varejo como nos serviços, a gente já começa a ver a taxa de juros mostrando as suas garrinhas. Então vamos ver como é que foi o comportamento de fato aí do setor de serviços para além das projeções do mercado, que dessa vez, pelo menos na mediana, eles acertaram, né? Foi 0,2 de alta e eles estavam prevendo justamente isso. Então abriu contra março, mês e mês aqui, 0,2 de alta. No acumulado do ano, né, janeiro, abril aqui, 2,2 de alta, mas olha que interessante, a gente tem um acumulado janeiro, abril de 2,2, mas um acumulado em 12 meses de 2,7.
o que mostra justamente essa tendência à estagnação do setor de serviços. Ele consegue dar alguns saltinhos curtos no meio do caminho, mas nada para levar esse acumulado em 12 meses para um patamar mais alto. Ele está sempre ali orbitando os 3%. Ele não consegue sair disso justamente porque o que está sendo substituído, né, quando sai um mês e entra o outro, não é uma alta tão expressiva. E em relação ao ano passado, aí sim a gente teve uma alta de 1,8%. Vale lembrar fatores aqui que podem ter influenciado, além da taxa de juros, o nosso setor de serviços. Então, menos dias úteis. Abril, a gente acabou tendo menos dias úteis e isso pode impactar, isso tem efeito calendário, sim, no nosso setor. Mas a gente começa a ver, né, justamente essa desaceleração, não tão desaceleração assim, mas essa estagnação, eu diria. Ele ainda não está desacelerando, mas ele está mostrando ali que está com pouco fôlego. Acho que esse é o principal ponto. Então vamos ver aí as variações mensais e a variação de 12 meses, porque aí a gente consegue acompanhar, né, a tendência desse setor de serviços ao longo do tempo. Então, olha aqui as variações mensais. A gente teve queda, só uma queda mais expressiva em novembro do ano passado, mas depois a gente vai orbitando aí esse zero. Então, um pouquinho de alta ali, que é essa pontinha que está acima da linha zero aí, depois cai de novo, aí volta a subir, mas sempre ali não passando muito o 0,5%, né? Está sempre nessa faixa ali, entre 0 e 0,6, que são essas altas que vocês estão vendo na parte azulzinha final do gráfico, e agora uma alta de 0,2. A gente sai de um patamar de 2,9 no ano passado, fevereiro do ano passado, tem uma queda aqui no setor de serviços, volta a recuperar, mas olha que interessante, desde outubro do ano passado, por mais que a gente tenha tido queda em novembro e algumas altas ao longo do tempo, olha como a gente sempre fica abaixo dos 3% ou muito perto dos 3%, dos 2,9% que a gente estava no ano passado. Então, a gente vê que, por mais que tenha tido alta, esse patamar está sempre muito próximo, ali a gente não consegue sair disso. E é daqui que eu estou falando que acontece a estagnação, porque você não consegue ter fôlego para levar isso para cima de um patamar que a gente estava no ano passado. Os números não são tão positivos assim, a ponto de levar o setor de serviços para cima, e isso é preocupante. Afinal, o setor de serviços ele é um componente importante do nosso PIB, é um termômetro muito bom da economia urbana. É um setor que tem um peso grande também na composição do PIB. Se a gente começa a ter desaceleração nos serviços ou uma estagnação, a gente vai ver que o PIB vai crescer, o que vai ser puxado pela agropecuária. A gente sabe os problemas que acabam desenrolando disso, que é uma concentração de renda maior, é um setor ali, né, que está em recuperação, então também vem de uma base muito ruim, mas um setor conhecido por ser concentrador de renda, um setor conhecido ali por vários aspectos que não são tão positivos assim para a economia. Então, o setor de serviços, por outro lado, a gente sabe que quem trabalha com o setor de serviços normalmente tem sua renda atrelada ali ao setor. Então, se você começa a ter uma desaceleração aqui, também desaceleração de renda aí das pessoas. Vou passar por um último gráfico antes de passar recadinho para vocês, que é o último gráfico do setor de serviços aqui, que mostra as atividades. Não vou passar por todas, vou passar só pelas mais importantes, só para a gente saber ali. Serviços prestados às famílias caíram 0,1, ainda tem um acumulado em 12 meses positivo, mas já começa a mostrar queda. Serviços de alojamento e alimentação também caiu. Outros serviços prestados às famílias caiu também. No geral, né, muitos setores, muitas atividades do setor de serviços caíram. Poucas ficaram no positivo. No positivo mesmo, só os transportes e serviços auxiliares aqui que ficou em 0,5. De resto, todo mundo caiu esse mês. E a gente vê serviços técnicos profissionais, aí na contratação de serviços técnicos a gente vê queda. Então mostra sim uma desaceleração e uma estagnação preocupante que já começa a acender um alerta em relação a um setor tão importante aqui do Brasil. O Focus vai ficar para amanhã, porque agora eu vou passar para os nossos rolezeiros, mas antes eu quero convidar vocês, para quem ainda não assistiu, não perde tempo, entre em clmercado.com.br para garantir a sua vaga e assistir o replay da Semente do Caos, que passou ontem. Foi incrível, mas para quem estava vendo, sei lá, o jogo do Palmeiras, às vezes não conseguiu assistir, vai ter uma chance de assistir de novo. E foi uma aula imperdível, uma aula sensacional do Castro Rocha. Então, quem não assistiu, convido a assistir, porque ainda dá tempo.
Então olha lá, corre em iclmercado.com.br para garantir o acesso. E agora sim, eu vou passar para os nossos vizinhos de cima, Rolê ICL com William De Luca e Guga Noblar. E eu volto amanhã para trazer focos, IBCBR. A gente passa por tudo isso. Um beijão e até lá, pessoal. Fala, turma! A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Você sabe qual é a diferença entre informação e conhecimento? Uma informação é um fato dado sobre algo ou alguém. O conhecimento é a capacidade de interpretar e analisar criticamente uma informação. Todas as manhãs, o Desperta ICL analisa os principais fatos do Brasil e do mundo para que você comece o dia muito bem informado e cheio de conhecimento para entender o que está por trás das notícias. Não perca! Desperta ICL todos os dias de segunda a sexta às 7 horas da manhã. Comigo, Fábio Panunzio. Eu espero você.